Olá, sejam muito bem-vindos a mais um XP Resolve de Geografia. Professor Tito falando, chegando aqui com uma questão do ano de 2010 do Enem em sua segunda aplicação. Vamos nessa? Um fenômeno importante que vem ocorrendo nas últimas 4 décadas é o baixo crescimento populacional na Europa, principalmente em alguns países como Alemanha e Áustria, onde houve uma brusca queda na taxa de natalidade. Esse fenômeno é especialmente preocupante pelo fato de a maioria desses países já ter chegado a um índice inferior ao nível de renovação da população, estimado em 2,1 filhos por mulher. A diminuição da natalidade europeia tem várias causas, algumas de caráter demográfico, outras de caráter cultural e socioeconômico. Então a gente observa que muitos países europeus, estão passando por essa queda na taxa de fecundidade. Tá bom? Especialmente a Alemanha e Áustria. E esses números já começam a preocupar, tá bom? As tendências populacionais nesses países estão relacionadas a uma transformação. Então, que transformação é uma tendência aqui? Tá? Tendência para o futuro, então. Essas tendências populacionais nesses países como a Alemanha e a Áustria, tá? Estão relacionadas a uma transformação. Que transformação seria essa? Alternativa A, no número de casamentos, que cresceu nos últimos anos, reforçando a estrutura familiar tradicional? Não. Porque se reforçasse a estrutura familiar tradicional, essas famílias teriam muitos filhos. A taxa de fecundidade, ela não seria tão baixa assim, tá? Abaixo de 2,1 filhos por mulher. Ok? Falsa, alternativa A. B, na taxa de mortalidade infantil europeia, em contínua ascensão decorrente de pandemias da primeira infância. Gente, também não. A Europa é um continente desenvolvido, os seus países possuem um bom IDH, então taxa de mortalidade infantil é aquela taxa onde a criança morre de 0 a 1 ano de idade, tá? Por conta de falta de alimentos, de desnutrição, falta de saneamento básico, a criança acaba contraindo uma doença naquele primeiro ano de vida. Tá? A Europa é um continente desenvolvido, seus países também. Bom, então, isso aqui é mentira, tá? Alternativa C. No fornecimento de pensões de aposentadoria em queda diante de uma população de maioria jovem. Mentira, gente, é o contrário. Se estão nascendo menos crianças, a população jovem diminui e o número de idosos aumenta. A Europa passa por esse problema. Ela vai ali ter maiores gastos, tá bom? Com a aposentadoria, tá? Então, o fornecimento de pensões de aposentadoria estão em queda? Não, estão em aumento, em crescimento. O número de idosos na Europa vem aumentando. Então, o gasto com previdência social, com aposentadoria, é mais elevado. O gasto não está em queda, como a alternativa C afirma. Tá bom? Alternativa D, na estrutura familiar dessas sociedades, impactada por mudanças nos projetos de vida das novas gerações. Com toda certeza. Então, aqui a gente tem a alternativa correta. Por quê? Porque, veja só, a estrutura familiar dessas sociedades, desses países europeus, ela vai ser impactada por essa mudança na estrutura etária da população. Essas próximas gerações são gerações que vão ter que se adaptar, se moldar a um contingente populacional menor, mais reduzido. Tá bom? Então, a estrutura dessas famílias ela vai ser alterada. Os impactos na economia também vão ser sentidos. E no projeto de vida dessas novas gerações também, tá bom? A questão da oferta de emprego, a falta de mão de obra. Então, tudo isso fica para as próximas gerações. Lembrando que a Alemanha e a Áustria já começam a sentir, mas as próximas gerações do continente europeu ali vão sentir de maneira mais significativas essas transformações, essas mudanças na estrutura social do seu país, tá bom? A alternativa é no comportamento das mulheres mais jovens, que têm imposto seus planos de maternidade aos homens. Não, gente. Tá? As mulheres não têm, elas não estão impondo os seus planos de maternidade com os homens, não. Tá? O que a gente observa é um planejamento familiar. O planejamento familiar, ele acaba reduzindo também a taxa de fecundidade. Planejamento familiar, um maior acesso aos meios contraceptivos, o acesso da mulher ao mercado de trabalho, mas a mulher ela não está impondo os seus planos de maternidade aos homens, não. Tá bom?
A gente fica aqui com essas mudanças na estrutura familiar das próximas sociedades na Europa. Tudo bem? Ok? Espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui com a gente no EXP Resolve e até o nosso próximo encontro.